Uma das coisas que eu mais ouvi ano passado, quando eu estava atravessando aquele momento de mais um tratamento de câncer, Deus está no controle. Essa é uma expressão que a gente usa muito e a gente ouve muito e ela tem uma boa intenção. Mas o que está por detrás dessa ideia, dessa afirmação de fato? Realmente Deus está no controle? Ele está no controle ou não está no controle? Da onde vem essa ideia? E para onde conceitos como estes nos levam em nossa jornada, em nossa vida espiritual, em nossa caminhada, no nosso dia a dia? Como nós interpretamos Deus a partir dessa perspectiva? É sobre isso que eu quero falar hoje. Que nem sempre, quando a gente diz que Deus está no controle, a gente realmente quer dizer que Ele está controlando, como se nós fôssemos um bonequinho e Ele está movimentando nós conforme a vontade, né? Ou Ele está lá em cima, sentado num sublime alto trono e está assim olhando, poxa, aquele carro hoje vai bater. Aí eu vou mudar ele. Ele orou hoje de manhã e então hoje eu vou poupá-lo. Mas aquele outro lá, ele não. Então hoje ele merece se dar mal. Vocês entendem? No que resulta essa visão de que Deus está no controle? Talvez alguns de nós ou alguns de vocês se assustaram um pouco com essa ilustração. Mas, de fato, quando você diz que Deus está no controle, você está afirmando, você está dando a entender, nós podemos entender que nós vemos Deus assim, que Ele está lá controlando e manipulando as circunstâncias. Então, vamos esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, crer que Deus é todo poderoso não significa que Deus está no controle. Deus, sim, ele é fonte de todo poder, ele é todo poderoso, sem dúvida. Mas isso não significa necessariamente que ele está controlando todas as coisas. E muitas vezes nós, em nossa limitação e nossas distorções de relacionamentos e entendimento, inclusive de amor, projetamos para Deus, transferimos para ele essas concepções. Então é interessante. Em primeiro lugar, existe um texto que está em Lucas 22, 25, 26, que também está nos outros evangelhos, quando Jesus está ali discutindo com seus discípulos, os discípulos estão perguntando quem é o maior e o menor. Jesus chega em um certo momento e ele diz: olha, gente, neste mundo, nos reinos deste mundo, há aqueles que são dominadores. E em Lucas diz: são pessoas que vão dominar, vão controlar e vão ser até chamados de benfeitores. Mas no meu reino não é assim. E aí ele diz: o maior será o menor, o último será o primeiro. Todo aquele ensino, esse ensino que nós conhecemos e também muitas vezes a gente repete, vem disto. Ou seja, Deus, Jesus mostra claramente que ele não representa mais um Deus ou a ideia de um Deus controlador, que inclusive o Antigo Testamento pode nos dar a entender, mas que é uma outra conversa. Eu creio que um conceito que a gente precisa definir melhor é o conceito da soberania de Deus, que é a ideia de que Deus tem realmente poder absoluto sobre todas as coisas, ele tem autoridade, mas ele não controla todas as coisas. A maioria de nós faz confusão com o texto de Romanos 8, 28. Sabemos que Deus, em todas as coisas, age para o bem daqueles que o amam e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes nós achamos que Deus está lá no céu ou presente, mas é muito mais comum aquela ideia de Deus lá longe, não um Deus perto, não um Deus conosco. Então a gente tem aquela ideia que ele está lá sentado no alto e sublime trono e está arquitetando, manipulando circunstâncias para que a gente olhe para ele, para que a gente veja que a gente está errado e tudo mais. Essas coisas que muitas vezes são associadas à manipulação e ao controle, e praticamente nada de amor. Então, essa visão de um Deus controlador
Na verdade, ela não é uma visão cristã. Eu não quero que você se escandalize, mas é importante você entender que essa visão de deuses ou um Deus controlador surgiu mais ou menos uns 300 anos antes de Cristo com os gregos, na cidade de Atenas. E ela tem um nome, se chama estoicismo. Os estoicos, eles entendiam grosseiramente, claro, tem várias vertentes, eles acreditavam que todos os eventos, sejam os grandes acontecimentos, eventos, qualquer evento, qualquer acontecimento, ele era controlado pelo destino ou pelos deuses ou pelo universo. Essa ideia de que Deus controla todas as coisas nos leva a ser controladores e confundir amor com controle, e que não tem a ver com a essência de Deus. Amor e controle e manipulação, não coexistem, não podem coexistir com um Deus de amor, um Deus de graça, e nem com o pleno livre-arbítrio.